A vida é uma malha esperando para ser colorida. E levar para a sua vida a cor que você procura é o que a gente faz na Uvspan. Já são mais de uma década de trabalho totalmente focado nos nossos clientes, oferecendo mais qualidade e competência em serviços de tinturaria com benefícios e soluções de alto padrão. Sistema de cotas para entrega de malhas beneficiadas, garantindo a entrega do seu material sempre dentro do prazo. Nossa produção segue uma rígida política de qualidade que torna os processos mais precisos e uniformiza a excelência dos resultados. Além disso, todas as etapas são cuidadosamente checadas, minimizando a ocorrência de erros. Somos especializados em tingimento de fibras artificiais e sintéticas, especialmente em poliamida. Para garantir a padronização da excelência do nosso trabalho, oferecemos vantagens como consultoria técnica para desenvolvimento do produto, controle de processos, identificação e rastreabilidade total, controle de quebras minimizando as perdas. Oferecemos um serviço com forte investimento em tecnologia, corpo técnico capacitado, foco nos clientes e comprometimento com os resultados. Tudo isso com apenas um objetivo: oferecer as melhores soluções do mercado para colorir as suas ideias. Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui, né? Obrigada pelo convite, Júlio, para a gente estar aqui apresentando um pouquinho, né, da nossa empresa e também um pouco aí sobre fios e beneficiamento têxtil para vocês conhecerem um pouco também do processo, tirarem algumas dúvidas. Então, a Uvspan, ela é uma empresa de Blumenau, né? Então, nós, assim como a Veutec, estamos ali num polo têxtil da região sul do Brasil. E nós estamos aqui, né, participando desse evento. Eu tive a oportunidade de assistir às apresentações hoje de manhã também. Está agregando bastante. Eu acredito que isso vai ser um evento que a gente vai poder repetir várias vezes aí para compartilhar o conhecimento. Então, falando um pouquinho de mim, né, então eu já atuo na indústria têxtil há 13 anos, né, já trabalho nessa área, sempre atuando na área de gestão da qualidade, Lean Manufacturing, melhoria contínua, trabalhando sempre com esse objetivo, com esse foco, né? E além disso também eu sou professora, né? Eu sou professora do Centro Universitário do Senai, lá em Blumenau, né? Então atuo também como docente nessa área de gestão, da qualidade. E também atuo aí com consultoria, treinamento, né? E já estou na Uvspan há 5 anos, então faz aí uma trajetória já longa com a Uvspan, né? Aprendendo ali e crescendo junto com eles também. E um pouquinho sobre a Uvspan, então, né? Essa é uma visão da nossa fábrica, né? Então, nós estamos ali já há mais de uma década, né? Então, estamos completando aí este ano a nossa maioridade, os 18 anos, né? Então, estamos chegando aí, em agosto desse ano completaremos 18 anos. Contamos com uma estrutura, então, de 21 mil metros quadrados de área construída, e nós temos aí, dentro destes galpões, a parte de distribuição de fios, né, que é a nossa parte de revenda, então, que nós distribuímos os fios, e também a parte de beneficiamento têxtil, né, que seria daí a parte que nós temos de tinturaria e acabamento, tanto ramado quanto tubular. E hoje a intenção é apresentar um pouco para vocês das novidades que a gente está trazendo para o mercado, do que tem de novidade não só, né, na Uvspan, mas no mundo em geral, né, e o que a gente tem aí de tendência para o mercado têxtil daqui para frente também, falando dessa área. Então, comentando um pouco sobre os tipos de fios, né, a Uvspan, a gente trabalha com todos esses tipos de fios, né, que são os principais que a gente utiliza. São fios, a nossa especialidade são fios em sua maioria sintéticos, que é a poliamida e o poliéster, mas nós temos também ali a revenda do elastano Creora, né, e a parte de viscose e fio metálico. Quero comentar um pouco com vocês, né, falando desses fios, para que servem esses fios, né? Onde eles são aplicados? Vocês aqui, né, pelo levantamento feito anteriormente, muitos já trabalham na indústria, né? Então já conhecem de fio, de malha, né? Não vou repetir algo aqui que vocês já sabem. Tem o pessoal que está estudando, que está indo para a indústria, mas que com certeza também já ouviu falar um pouco disso. E a intenção é só a gente clarear um pouco as nossas ideias com relação à aplicação desses fios.
Então, falando da linha de poliamida, né? A poliamida ele é um fio que faz uma malha muito gostosa de usar. Se a gente for ver, quando você vai comprar um produto de poliamida, ele é um produto que ele tem um toque gostoso, ele tem uma durabilidade boa, né? Então, normalmente é utilizado na linha de sutiãs, biquínis, né? Tops esportivos, a gente atende bastante essa linha de leggings, né? E alguns artigos que demandam um conforto, uma qualidade maior. Então, é um tipo de aplicação que a gente utiliza para a poliamida. Quando a gente fala de poliéster, ele já é mais utilizado em camisas, calças, lençóis, é utilizado inclusive na parte de móveis e estofados, cortinas, né? Então é um fio que a gente tem uma vasta gama de aplicação. Você consegue ver o poliéster aplicado em diversas coisas, até inclusive, né, nessa parte de mobiliário. O elastano, então, é bastante utilizado em roupas íntimas, moda praia, linha fitness, praticamente tudo tem o elastano, né? Que seria a calça legging que a gente fala, os tops. Então, é um fio que ele traz uma resistência maior, né? Ele traz ali a questão de compressão, roupas esportivas e principalmente nas linhas sem costura. Né, quando é uma peça sem costura, né, que a gente tem, o elastano ele facilita bastante também, principalmente para a usabilidade. A parte da viscose, então, nós temos que é bastante utilizada para combinação com outras fibras, né, mistura com elastano, com outros tecidos de vestuário feminino, e é também utilizado bastante na linha casual. A gente vê bastante a viscose sendo utilizada na linha feminina. O feminino usa muito essa parte da viscose, a gente tem bastante essa aplicação para o fio de viscose. E os fios metálicos, né, que é aquele toque de brilho, aquele glamour, aquela diferença, e aí ele pode ser utilizado em diversas coisas também, desde acessórios, decoração, peças realmente, né, que utilizam peças de roupa. E uma coisa interessante, gente, que a gente tem que observar do fio metálico. O fio metálico, ele pode ter o que a gente chama de alma, né, de poliamida ou alma de poliéster, que seria o quê? Aquela parte interna do fio. Quando a gente trabalha com alma de poliamida e poliéster, a questão do brilho dele é muito similar, não muda muito. O que muda é bastante a aplicação. Se você vai fazer um produto com poliamida, o ideal é que você utilize um fio com alma de poliamida. Se é um produto com poliéster, um fio com alma de poliéster. Por quê? Por causa do processo de tingimento. Porque depois esse fio ele vai entrar junto com a malha no processo de tingimento, e aí eu posso ter alguns aspectos que não vão ser os mesmos, né, de questão de processo mesmo. E além disso, quando a gente fala do fio de fio metálico com alma de poliamida, ele tem um toque mais acetinado. Ele é mais macio, ele é mais molinho. Muita gente tem uma certa, né, não gosta muito, um certo preconceito com o fio metálico, porque lembra daquelas blusas que pinicam, né, que é aquela coisa que tem o fio metálico, você coloca com uma peça por baixo, ou você não consegue usar, porque pinica tudo, você não consegue nem ficar 5 minutos com aquilo. Quando a gente fala de um fio de alma de poliamida, ele já não tem tanto esse aspecto de pinicar. Ele acaba sendo um fio que ele é um pouco mais leve, você consegue usar em contato com o corpo, e aí também, obviamente, né, depende da quantidade que você vai colocar desse fio na composição da sua malha. Se você colocar muito, né, talvez ele tenha aí a tendência de pinicar um pouquinho. Mas se não, né, com leve fio metálico, você consegue também trabalhar aí com um glamour, dando essa questão do brilho. E aí, quando a gente fala das aplicações, né? A poliamida, ela tem aquela questão do toque macio, do toque gelado, mas isso também é uma influência do acabamento dessa malha. A gente não pode pensar que só eu comprar um fio de poliamida e fazer a malha, ela automaticamente vai ter um toque macio, um toque gelado. Isso é natural um pouco do fio, mas a forma como nós fazemos o acabamento dessa malha também influencia. Então, é bem importante a gente observar isso. Ele é muito bom para locais com clima quente, né?
porque tem essa questão do frescor, da refrescância ali que nós temos da malha. Não precisa ser passado, isso é uma vantagem maravilhosa, assim, né? A poliamida, você tira do varal, chacoalha direitinho, dobra ela, ela está passada, né? Você não precisa se preocupar com o amassado dela. Isso, para quem é dona de casa, é muito bom, né? Porque otimiza o nosso tempo ali, a gente ganha aí com isso, né? Então, é uma malha, um fio que acaba trazendo essa nossa possibilidade aí também. É leve e confortável, tem rápida secagem e absorção ao suor. Pode ser de diversas cores, e o interessante é que a poliamida, ela tem também aquela questão das cores neon. A gente consegue fazer a malha com aquela aplicação, né, da cor neon. A gente consegue trazer ali essas cores, né, que são as cores que são muito de tendência, né, muito de moda. Tem época que a cor neon é super tendência, a gente vê em todos os lugares, e tem épocas que as cores neon elas acabam não sendo tão ali o foco daquela época de moda. O poliéster, ele tem a característica de durabilidade e resistência, né? Então, assim, se a gente for observar as peças mais antigas no nosso guarda-roupa, pode ver que elas têm poliéster, né? Porque elas têm uma durabilidade muito boa, a gente tem essa característica. Não tem a facilidade de furar e desfiar, a gente tem essa possibilidade também. Um caimento leve, uma boa solidez. O poliéster permite, no processo de tingimento, que a gente faça cores bem fortes, bem escuras, né? Inclusive a gente brinca, né? Os tons de preto, tem o preto preto, o preto cinza, o preto, né, esverdeado, o preto qualquer coisa, e o poliéster, se a gente fizer um preto preto mesmo, a tendência dele manter a solidez, que é aquela questão de quando você lava, ele não solta a cor. Se você coloca com uma peça branca, né, não vai migrar da peça preta para branca, por exemplo, né? Então tem realmente essa resistência, essa solidez muito mais forte no poliéster. Também tem rápida secagem e absorção, e também pode ser de diversas cores. A gente também consegue fazer várias aplicações, várias cores, falando de poliéster. Os fios metálicos, então, como eu comentei antes, ele é mais utilizado na composição com outros fios, né? Dificilmente você vai ter uma peça só de fio metálico, né? Você utiliza ele como um algo a mais, né? Você faz uma composição com outros fios. Ele agrega valor, né? Ele traz esse brilho, né? Usado bastante em roupas de festas, em acessórios, bolsas, tem até calçados que utilizam os fios metálicos para dar realmente aquela questão assim de sofisticação. É algo diferente, né? Não é algo que é normal igual os demais produtos. E também é utilizado, né, inclusive em etiquetas e meias, né? Vocês já devem ter visto etiquetas que têm, né, aquele fiozinho metálico. Muitas vezes utiliza-se isso para escrever a marca, né? Você tem ali a etiqueta de uma cor e a marca é escrita com um fio metálico. Então também pode ser utilizado. Também tem essa possibilidade de aplicação. Falando um pouquinho da viscose, então, né, ela tem alta absorção, a secagem rápida, alta durabilidade, a resistência também, né, apesar dela ser um pouco menos resistente do que o poliéster, né, se a gente observar já as malhas de viscose, elas não têm a mesma resistência do que as malhas de poliéster, mas elas têm também essa característica de resistência. E também podem ser de diversas cores, né, então a gente consegue ver essa aplicação em diversos segmentos da moda. Hoje, a tendência maior é a viscose ser utilizada na moda feminina, né? Mas não que isso seja uma obrigação, é que a gente acabou criando, né, que é a moda feminina, com viscose, pelo caimento dela, pela forma como ela se molda ao corpo, então a gente faz isso, mas existem, né, camisetas masculinas de viscose, né, existem algumas linhas que trabalham, né, com esse diferencial. E se a gente for observar, é até, de certa forma, em alguns momentos, tendência de algumas marcas trazerem essas coisas diferentes para justamente mostrar, né, que a gente tem vários tipos de aplicação. Quando a gente fala daí do elastano, então, também, né, ele vai ser aplicado com outros fios, você não vai usar só o elastano, e ele vai trazer justamente a uniformidade, a consistência, a moldabilidade do tecido, então faz com que aquela peça se molde ao corpo, né, facilitando, inclusive no momento de vestir, de tirar a peça, né, isso é muito importante. A versatilidade, ela mantém, né, a malha com elastano, ela tem uma durabilidade maior.
porque ele acaba ajustando a estruturar, né, ajuda a estruturar aquela malha. Então, isso também faz com que ela tenha uma durabilidade maior. E tem um toque, né, e um caimento suave quando você mistura com outras fibras, né? Principalmente quando a gente fala aí de algodão, lã, seda, né? Você consegue trazer esse caimento um pouco mais leve ali para o elastano. E agora comentando um pouquinho também sobre os acabamentos, né? E aí trazendo um pouco aí do que tem de tendência ultimamente, né? Falando de acabamento. Então, nós temos as opções de fios e tem N outras opções que nós poderíamos citar, como o algodão, como outros fios que a gente utiliza, né? Mas nós trouxemos esses como foco principal, que é o que a gente tem visto aí, né? Uma bastante tendência no mercado. E falando de acabamento. Quando nós tivemos a pandemia, né, virou a moda, né? Todo mundo queria aquele tecido antiviral. Né, todo mundo queria ter o tecido antiviral, que tivesse, né, que repelisse os vírus, que a gente não fosse pegar mais o Covid usando aquelas roupas. Só que essas aplicações, elas já existem, né, de antes da pandemia. Nós já temos algumas coisas que existiam antes da pandemia que não eram tão fortes assim e que agora nós temos uma procura muito maior quando a gente vai falar realmente desses cuidados, né? Então, por exemplo, o antimicrobiano, né? Então, ele protege, né, contra micro-organismos, trazendo, então, aquele produto, né, que não vai ter odores quando a pessoa fica suada, porque ele tem o antimicrobiano, então não vai ter ali aquela questão dos micróbios ali dentro daquele tecido. Então, traz várias formas, né, de repelência ali nessa questão. O conforto térmico, que é com relação à regulação da temperatura. Então, a gente tem ali as malhas que trazem aquele conforto térmico, aquela malha gelada que a gente fala, né, que você veste e ela te deixa mais fresquinho. Assim como temos aquelas malhas que a gente chama de segunda pele, que você veste por baixo e coloca só um casaquinho e ela te esquenta, você fica confortável com ela também. Isso também são aplicações que são feitas no acabamento, né, e que você consegue trazer. A questão de repelência à água, né, bastante utilizado também para peças esportivas, né, para aquela peça não ficar a peça molhada, quando a pessoa fica muito suada, né, então ela não absorve tanto a água. Tem as vantagens e as desvantagens, né, gente? A questão do dry profissional, que é a hidrofilidade permanente, né? Então, a gente consegue, ele seca rápido, né? A gente consegue fazer com que esse produto ele saia quase da máquina seco. Você tira ele, dependendo de como tiver, em questão de 10 minutinhos, se tiver vento, já está seca a peça, né? Que são produtos que você utiliza bastante também. E temos, inclusive, o repelente a inseto. Né? Nós podemos fazer peças com um repelente a inseto para você não precisar passar um repelente, por exemplo. Né? Então, são algumas tendências, algumas coisas que estão sendo bastante procuradas e que algumas empresas elas querem colocar nos seus produtos para trazer esse diferencial para os seus clientes. Né? Então, você fala assim, eu vou fazer um produto que é utilizado para caminhadas e trilhas. Vou fazer o acabamento de repelente a inseto. Porque se a pessoa vai utilizar aquela camiseta ou aquela calça para fazer uma trilha no meio do mato, a tendência é que tenha mais mosquitos, então eu vou fazer um acabamento com aplicação de repelente para que a pessoa já não precise passar o repelente em casa. Porque quantas vezes a gente, mesmo de calça, foi picado? Né? Porque o mosquitinho ele não está nem aí se é a calça, se é a tua pele, o que é, né? Ele vai atrás e vai picar. Então, são alguns acabamentos que trazem essas vantagens, né, que a gente consegue trazer, então, essa aplicação no beneficiamento da malha. Muitas vezes a gente pensa assim, é um processo muito mais complicado, é algo muito mais difícil de fazer. Não. Né? Na hora de fazer o acabamento da malha, né, principalmente falando aí desses tipos de acabamento, no processo de secagem ali na rama, a gente coloca estes produtos e ela já sai automaticamente com esses produtos na malha. Né? Então, não precisa passar por um processo a mais, não precisa demorar mais tempo por conta disso. Dentro do próprio processo produtivo, a gente consegue fazer
essas aplicações e que têm sido, né, tendências, têm sido procuradas, né, e a antiviral que a gente fala, né, que foi muito falada, muito difundida aí na época da pandemia, hoje já não tem mais tanta demanda assim, até porque existe a dificuldade de comprovação da eficácia disso. Porque todos esses acabamentos, o que é importante? É que a gente consiga comprovar que ele realmente funciona. Então, se eu tenho um acabamento repelente à água, eu tenho que ir lá e jogar a água e ele realmente não absorver aquela água. Se eu tenho um acabamento repelente a inseto, eu tenho que realizar alguns testes e garantir que o inseto não vai, né? E como que a gente comprova que eu tenho uma malha antiviral e que eu não vou, né, ser contaminada com um vírus por estar com aquela malha? Foram feitos muitos estudos na época da pandemia por conta disso, pensando assim, tá, como é que nós vamos fazer? Algumas malhas a gente conseguiu desenvolver dessa forma, né, conseguiu trazer esse tipo de acabamento, mas a durabilidade dele não é tão longa. Então, o que acontece? Depois de você lavar uma certa quantidade de vezes, aquela malha já virou uma malha comum. Ela não tem mais a proteção. Né? E a mesma forma, várias outras que nós temos ali de proteção. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente vai trabalhar e vai fazer essa divulgação. Né, eu estou vendendo um produto que é repelente a inseto. Tá bom, mas dura quantas lavagens? A gente tem que ter essa informação e isso tem que ficar claro também para o nosso cliente, porque senão a gente pode criar um problema. E isso a gente tem parcerias com laboratórios, inclusive o próprio Senai pode fazer esses testes, para validar quantas lavações dura, quantas vezes eu posso utilizar aquela peça que ela vai estar realmente me protegendo. E aí, quando a gente fala, então, dos acabamentos, quando a gente fala desses produtos diferenciados, a gente entra na questão do fio. Se a gente for pensar no processo têxtil, quem trabalha na indústria, seja em qualquer uma das pontas da indústria têxtil, quem está estudando, a malha ela começa com o quê? Com o fio. Sem o fio, eu não tenho como fazer uma malha. Óbvio, temos várias tecnologias se desenvolvendo aí para a malha já sair impressa, para a gente ter várias outras coisas, mas neste momento em que nós vivemos, a gente precisa do fio. O fio, ele é a nossa alma da malha. Sem o fio, eu não tenho aquela malha para poder distribuir, para poder fazer o meu produto. E o que acontece? Se eu não tenho um fio de qualidade, muitas vezes eu vou ter problemas depois no meu processo produtivo e eu não vou nem saber de onde vieram aqueles problemas. Porque está lá no começo, lá no fio. E aí, lá na frente, eu tenho uma malha que está, por exemplo, com muitos buracos. E aí eu vou, não, alguém que puxou o fio, alguém que cortou, não é a malharia que fez alguma coisa de errado, não sei o quê. E aí quando você vai ver, não, era um fio que não estava com uma resistência muito boa e qualquer atrito, ele já está rompendo. Eu tenho a questão, por exemplo, do barramento. O barramento é uma coisa que nós só vamos ver normalmente depois que a malha está pronta. A malha está pronta, você vê aquele aspecto listrado. Não sei se todos vocês já viram o barramento. Então, você vê aquele aspecto listrado e você fica assim, tá, e agora? O que eu vou fazer com essa malha? Ela já está aqui, já está pronta e eu tenho esse problema do barramento. Muitas vezes a gente consegue corrigir mudando de cor. Era uma cor clara, eu passo para uma cor escura, preto. A gente brinca que preto é a solução de tudo. A gente fala assim, o preto ele corrige todos os problemas, qualquer coisa passa para preto. A gente fala assim, reprocessa em preto, que vai fazer, ele vai cobrir realmente todas aquelas imperfeições. Só que é muito importante, gente, quando a gente vai pensar nessa questão da verticalização, se eu sou uma empresa onde eu vou comprar o fio, vou tecer a malha, vou beneficiar ela, para daí depois, então, eu fazer o corte, a costura e os demais processos, eu tenho que já escolher um fio de qualidade. Porque senão eu posso ter problema lá na frente e eu nem imaginava que aquilo foi causado pelo fio. Eu tendo um fio de qualidade, eu evito, gasto com reprocesso, evito reclamação e eu consigo ter também um cliente mais satisfeito, porque o cliente ele vai falar assim, não, aquela malha eu compro,
e ela vai funcionar, ela vai ter a durabilidade que eu preciso que ela tenha. E aí, falando também, né, de beneficiamento, né, quando a gente fala do beneficiamento, o beneficiamento é ele que vai dar o acabamento final à malha. Entende-se que o beneficiamento aqui, a gente está falando de tudo a partir do momento em que a malha estava cru e foi entregue pronta para ser cortada, né, para estar acabada, como a gente fala. Então, pensando num processo como nós temos lá na indústria, né, ela entra a malha em cru, a gente passa pelo processo de revisão e enfraudamento, a gente vai tingir nas máquinas de tingir, sai da máquina de tingir, ela tem duas opções. Ou ela vai para o abridor para ser ramada, ou ela vai daí para a calandra, para o secador, para ser acabada em tubular. Então, nós temos esses dois caminhos hoje, digamos assim. E também, da mesma forma, o beneficiamento é que vai dar aquele acabamento final. Muitas vezes a gente pega a malha, né, e nós tivemos alguns exemplos hoje, nós estamos ali com uma mesa com exposição de produtos, né, e algumas coisas ali no refeitório, o pessoal pegava a malha e falava, nossa, que toque gostoso. Sim, o fio influencia bastante, mas o acabamento também, porque eu posso colocar um amaciante, né? Além daqueles todos os outros tipos de acabamento, eu tenho a questão do amaciante. Se eu colocar muito amaciante, pode ser que a malha fique mole demais e daí nem fique bonita na hora de vestir, porque fica aquela coisa molenga. Se eu colocar pouco, pode ser que ela fique seca. Então, isso também influencia bastante, né? E outras questões também. A questão, por exemplo, de gramatura. Né? Aquela malha tem que ter a gramatura correta para aquilo que ela foi projetada. Se ela ficar muito fina e eu tiver planejado utilizar aquela malha, por exemplo, para uma calça legging, e ela ficar com uma gramatura muito baixa, eu posso ter problemas e até reclamações de que ela está, por exemplo, marcando muito, de que ela está transparente, porque ela não ficou com a gramatura adequada. Então, é um ponto importantíssimo quando a gente vai comprar a malha ou quando a gente vai fazer o acabamento de malha, definir qual é a gramatura que eu preciso e validar se aquele produto está realmente com aquela gramatura. Nós temos daí a questão, por exemplo, da largura. Né? A largura impacta diretamente na questão do encaixe para o corte. Se eu comprar uma malha e uma hora ela tem 1,50, uma hora ela tem 1,60, uma hora ela tem 1,70, né, eu vou perder muito no meu encaixe. Eu vou ter muito desperdício e aí, com isso, vou ter perdas. Né? Hoje de manhã foi falado sobre a formação de preço. Né? E ali na formação de preço ela comentou sobre as perdas do processo. Quanto mais perdas nós tivermos, né, maior vai ser o nosso custo e menor vai ser o nosso lucro. Então, eu tenho que observar todos esses aspectos. O aspecto da solidez, que é o que eu comentei antes, quando eu falei do poliéster, é um aspecto muito importante, porque, às vezes, a gente só vai pegar o problema depois que a peça está pronta. Porque o que acontece a solidez? A solidez, nós temos vários tipos de testes e temos várias avaliações de solidez. Tem a solidez à lavação, que é aquela que você vai lavar a peça normal, como se você fosse lavar em casa, e você vai ver se migra a cor daquela peça para outras peças. Vou fazer o teste, vou lavar com um pedaço de malha branco, né, e vou ver se vai migrar aquela cor. E aí a gente faz análise por escala de cinza, né, não é só olhando e dizendo, migrou, não migrou, né, é feita análise para verificar se aquela cor ela realmente está se mantendo na malha. Só que pode ser que ela esteja e está tudo certo. Só que aí tem a solidez à fricção, que é aquela que se eu pegar uma malha branca e raspar aqui na minha calça jeans, que é azul escura, vai sair alguma coisa azul naquela malha ou não? E isso pode acontecer com diversas malhas, gente. Não importa qual é o tipo, se é de poliéster, se é de poliamida, a gente pode ter esse problema de solidez. Então, quando a gente vai pensar no acabamento da malha, isso é um aspecto muito importante que a gente tem que olhar e que a gente tem que avaliar também, pensando aí, né, na qualidade do nosso produto. E aí, falando então um pouquinho, né, sobre essa questão da rentabilidade e o controle. Eu sei que muitas vezes, hoje de manhã, inclusive foi comentado, né, sobre o volume.
né? Eu compro pouca malha e eu não consigo mandar fazer com vocês, por exemplo, lá na UVSPAN, porque o volume tem que ser muito grande, né? Eu preciso só de um rolinho, né? E a gente não vai conseguir fazer, e a gente entende isso e tem realmente esse processo. Mas quando a gente fala da questão de controle de todo o processo, a gente pensar em controlar toda a cadeia, é legal que a gente pelo menos conheça da onde está vindo o nosso produto. Né? Então, tudo bem, eu não consigo comprar o fio, tecer, mandar tingir a malha, né? Não tenho esse volume tão grande. Se eu tiver, é muita vantagem. É muito importante que a gente avalie essa possibilidade, porque traz vantagens financeiras, inclusive. Mas se eu não tenho, eu preciso entender de onde está vindo a minha malha. Né? O que a gente está trazendo? Então, o legal de você participar do processo desde o início, né, é que você consegue controlar toda a questão de prazo, de recebimento, o que você vai estar, quando que vai estar recebendo, controlar a qualidade da matéria-prima, consegue fazer, inclusive, acompanhamento de produção. Eu quero validar e verificar se esse produto vai ficar realmente como eu queria. Você vai lá na produção e consegue validar aquilo. Né? Você consegue fazer esse acompanhamento. Quando existe essa possibilidade, essas são algumas vantagens muito importantes, né? E justamente aquela questão de negociação. Né? Você consegue, às vezes, negociar do que você comprar um lote inteiro, do que você comprar uma quantidade completa. Então, seria isso, né, o que eu queria apresentar para vocês, trazer realmente essa visão. Né? Nós comentamos ali com algumas pessoas que passaram ali com a gente, né, sobre o processo da UVSPAN. Né? Nós somos uma empresa ali em Blumenau. Né? Quem tiver interesse em conhecer, em saber um pouco mais, pode entrar também nas nossas redes sociais. A gente está lá embaixo, inclusive, com um óculos 360, para se alguém quiser visitar a fábrica. Né? Então, consegue visitar a fábrica como se estivesse lá, né? E conhecer um pouco ali do processo produtivo também. Né? E a ideia é justamente essa, assim, é acender essa luzinha, assim, né? Com relação à qualidade do que nós estamos comprando de fio, de malha, o que a gente está trazendo desses produtos que depois vão se tornar as nossas peças para os nossos clientes. A gente tem que olhar o processo como um todo aí para ter um resultado satisfatório também. Então, era isso. Muito obrigada.